Oi, pessoal, retornando, continuando a nossa aula, vamos falar um pouquinho. A gente falou bastante sobre a política nacional, né, voltada para a questão de resíduos, né, que eu falei com vocês ali. A gente falou bastante de Brasil, Rio Grande do Sul e Porto Alegre até o momento em termos de resíduos, né, e vimos mais ou menos uma separação básica aí de tipos de resíduos, né, e um panorama mundial lá no início, lá de quanto que é gerado de resíduo. Lembrando que tem uma diferença bem grande, né, entre países, né, e dentro de países também tem uma diferença muito grande de acordo com a classe socioeconômica, digamos assim, né, em termos de geração de lixo. Mas assim, o primeiro dado que eu acho que é muito importante que a gente fale, já que é uma disciplina de sustentabilidade, né, e ecologia, é que 40% do mundo vai para o que a gente chama de lixões, né? E o termo em inglês é dumpster para isso, tá? E daí tem algumas traduções diferentes, às vezes em português. Mas em português, se vocês acessarem o próprio site do Ministério do Meio Ambiente, vocês vão ver que se usa a palavra lixão, literalmente lixão, para falar sobre essa forma de depositar resíduos, né? Que é a primeira utilizada no mundo, né? Nessa aula eu resolvi não trazer um histórico um pouco mais amplo pela questão do tempo, né, para não me estender muito na aula, mas tem alguns livros bem interessantes assim que falam da história da relação do mundo com o lixo. Aquele livro que eu falei para vocês no início da aula aí, que é Literatura Mais de Lazer, né, fala um pouquinho sobre isso, né, que desde o início, as primeiras civilizações e tal, aglomerações de populações humanas, já tinham um problema de onde colocar os seus descartes, né? É claro que o primeiro problema é a questão do que a gente chama de esgoto cloacal hoje, né? Que eram as latrinas antigas, né? Mas além disso, os descartes também, né? Onde colocar restos, né, de animais mortos, então, que foram consumidos, restos vegetais, restos das próprias casas, né? Só que isso era muito pequeno, um problema muito pequeno, até a Revolução Industrial. Por quê? Porque a produção de bens, né, ou melhor, a produção de coisas, né, stuff, lembra na aula anterior que eu falei sobre isso, que tem uns livros bem legais sobre coisas, né, que a produção de coisas é muito grande depois da Revolução Industrial e as pessoas têm acesso ilimitado a coisas, né. Uh, tem, há um tempo aí eu vi uma série do Netflix, enfim, que é sobre vampiros, né, e tal, sobre o grande vampiro que é o Drácula e tal. Por que que eu estou falando isso? Porque ele fala, quando ele chega numa casa, no enredo dessa série, ele vem para o presente, né, presente de 2018, se eu não me engano, 2019, sei lá. E ele chega numa casa na Inglaterra de classe média baixa, assim, e ele fala para a pessoa que é dona da casa que ela deve ser uma princesa, uma duquesa, uma imperatriz, porque ele vê tanta coisa na casa e tantos artigos de luxo, luz, né, muita luz e tal, muitas luzes diferentes, luminárias e coisinhas, enfeites e tal, né? Isso até antes da Revolução Industrial, isso era um luxo, né, que poucas pessoas tinham, né? E agora, literalmente, o luxo foi o que era chamado de luxo, né, que é o acesso a esses bens aí, foi disseminado para grande parte da população. Bom, o que, que isso provocou? Né? Provocou uma quantidade gigantesca de lixo. O que vocês veem nessa imagem aqui é já um problema social, que são as populações associadas a esses lixões. Eu já vou falar da onde que é essa foto aqui, que vocês vão ver. Mas um lixão basicamente é um local, geralmente afastado das grandes cidades, né, afastado o suficiente para não ter impacto instantâneo, digamos assim, sobre a vida do dia a dia da cidade, né? Na verdade, é esconder o resíduo para longe dos olhos de quem reside numa cidade. Se vocês lembrarem também, grande parte da população do planeta vive em cidades, né, em grandes aglomerações urbanas. A gente viu que isso é um problema de sustentabilidade também. Bom, 40% do mundo tem esse destino. O que, que é um lixão? É basicamente atirar com um caminhão todo o resíduo que é coletado de uma cidade e atirar ele num local, que nem esse aqui. Não tem nenhuma preparação de solo, não tem nenhuma pós-tratamento, não tem nada, só é atirado lá o lixo. E daí tem um professor da URGS aqui, que foi meu professor na graduação, que ele fala: onde vocês veem lixo, eu vejo vida.
E na verdade é a vida de muitas pessoas o lixo dos outros, né? Como é o que vocês estão vendo nessa imagem aí. Esse dumping ground, que é outro termo em inglês para lixão, né, em vez de dumpster, né, é o maior lixão a céu aberto do planeta. Né? Então, é uma coisa gigantesca em termos de área e tal, esse lixão. E teve uma queimada lá há alguns anos que ficou bem conhecido porque o lixão é toda essa área aqui, né? E a queimada que ocorreu no lixão, veja como é perto é do lado de um rio, né? É do lado de um grande afluente aí, e do lado de uma cidade gigantesca, né, da Índia, ultra populosa, e essa fumaça causou vários problemas na cidade aí, tal, quando ocorreu essa queimada. Foi uma queimada catastrófica, né, queimando plástico, né, enfim, basicamente tudo que é produzido e consumido na cidade, né? E muita coisa é atirada no rio também, que é um problema. Né? E além de tudo isso, tem uma comunidade inteira que vive literalmente num mar de lixo. Isso aqui é da Índia, estou mostrando para vocês um extremo de um problema social, né, da produção de lixo que é decorrente dos padrões de consumo que a gente tem. Um lixão não tem absolutamente nenhuma separação de lixo, né, nessas situações aqui. Então o que acontece? As populações mais vulneráveis, né, se acumulam no entorno, ou às vezes mesmo dentro da área destinada ao lixão, né, e elas vivem de encontrar sustento no lixão. O que é encontrar sustento? Né? É separar esse lixo, né? E vender as partes que valem algum dinheiro. Né? E se alguém, por exemplo, em casa separa a tampa de coisas, tampinhas de refrigerante, de caixinha de suco, caixinha de leite e tal, sabe que tem gente que usa isso para ONGs, por exemplo. Né? Eu dou as minhas de casa para uma ONG. E o pessoal vende porque é um plástico um pouco diferenciado, né? Dentro da cadeia produtiva ele vale um pouco de dinheiro. Então, se tu enche uma garrafa PET, por exemplo, de tampinha, ou uma daquelas garrafas de água grande, vale uma boa grana. E para essas pessoas aqui é o sustento delas, às vezes, fazer isso, né? E é um problema monstruoso, né, de sustentabilidade, porque além de todos os problemas ambientais relacionados com uma deposição de lixo dessa, né, e lembrando, né, tem um problema relacionado com os rios aqui, né, com todos os afluentes de grandes rios aqui que são perto dessas áreas de lixões aí. O lixo acaba produzindo uma coisa chamada chorume, né, que vai para o curso d'água, né, e eutrofiza grandes áreas de lagos, muitas vezes, e reduz a qualidade ambiental desses locais. Né? E o impacto social, como a gente está vendo aqui, é uma coisa violentíssima. Né? Bom, nesse contexto, quem não viu, veja o documentário Ilha das Flores, né? É sobre um lixão aqui na região de Porto Alegre, nas ilhas aqui de Porto Alegre, né? E é um filme muito, muito forte, né? Mas é muito, muito interessante e cabe bem no contexto dessa disciplina. Segundo essa pesquisa de saneamento básico do recenseamento do IBGE em 2008, né, 50% ou mais que isso dos municípios no Brasil destinam os resíduos sólidos para lixões. Então, em termos mundiais é 40%, né? Ou seja, tem países que destinam perto de zero, ou zero, para alguns países da União Europeia, por exemplo, né, que não tem lixões mais. Alguns aqui na América também, nas Américas, né, baniram os lixões. Né. Só que outros têm uma porcentagem absurda, mais do que 70% do lixo em lixões. O Brasil tem mais de 50%, ou tinha em 2008, eu não sei se tem dados mais atuais do que esse, mas é alguma coisa perto disso. Né. E o objetivo é zerar esse valor aí até 2030 ou 2050, agora eu não me recordo, mas no plano nacional, aquele que eu mostrei para vocês lá. Bom, além disso, os resíduos sólidos são, quando não é lixão, são enviados para aterros controlados, né, 22%, e 27% aterros sanitários. Aterro controlado e aterro sanitário tem a palavra aterro no início, né? O que é aterrar alguma coisa, né? Geralmente aterrar a gente pensa em deixar uma coisa plana, em terraplenar uma área, né? Em colocar aterro, colocar entulho, né, para deixar no mesmo nível. Aterros sanitários ou controlados, né, os controlados são um pouquinho melhores que os lixões em termos de planejamento, né, e os aterros sanitários são bem legais e têm uma boa perspectiva é uma boa solução, mas não é a solução final, né, para lixo. Vejam, em Porto Alegre, por exemplo, antes de ir para um lixão ou para um aterro sanitário ou para qualquer outro destino,
o nosso lixo doméstico passa por centros de triagem. Quem é da biologia, ou quem também não é, quer fazer como eletiva, pode fazer a disciplina do professor Bica, outra disciplina que é Ciência da Conservação. Vocês vão ver isso nessa disciplina, vocês vão visitar, acredito que o Bica vai manter essa visita nessa disciplina, vocês visitam um lugar desse aqui. É um choque de realidade incrível, assim, é uma coisa incrível, as pessoas catando coisas aqui no lixo, né, e separando em diferentes categorias, né, o nosso lixo de casa, né? Isso aqui é uma sacola que um de vocês pode ter jogado aí na lixeira, da lixeira do prédio, porque muita gente só tem uma relação com o seu resíduo, que é tirar de dentro do apartamento, andar 2 metros e botar numa lixeira do prédio, né? E depois não sabe o que acontece com aquilo. Quem mora em casa é um pouquinho diferente, tem que botar isso na rua, né? E ver o caminhão levando e tal. Mas basicamente pode ser o lixo de qualquer um de nós aqui que tem pessoas que dependem disso também para viver, né? Pessoas que trabalham com isso. Um aterro sanitário é algo um pouco mais elaborado, né? Tem toda uma preparação de solo. Vejam que é um buraco aqui, né? Cavado um desnível. Às vezes um aterro, vejam esse desnível é bem grande aqui. Aqui é o nível do solo original, né? Tem vegetação. E é um desnível bem grande. Lá embaixo está sendo colocado o lixo, né? E tem toda uma questão de guias de chorume. Tudo isso aqui vai ser, tem todo um planejamento, toda uma engenharia por trás disso. Já vou falar do que é essa coisinha aqui, a gente vai ver daqui a pouco. E um aterro sanitário para vários locais do planeta, o destino mais, digamos assim, ecologicamente correto do nosso resíduo. Claro, depois que a gente pensar o que está vindo para cá, o ideal, pessoal, é que a gente só mandasse para um aterro sanitário o nosso rejeito, né? Lembrando aquelas 3 categorias que a gente trabalhou nessa aula aí já. Bom, um aterro sanitário é literalmente o que está aqui, que é construir uma montanha de lixo, né? Então vejam, isso aqui é um planejamento simplificado do infográfico lá de uma empresa que faz aterros sanitários em São Paulo. E tem depois vocês leiam com detalhe isso aqui, encontram no site uma resolução melhor para olhar também. Esse infográfico mostra o quê? Que um aterro pode ter um buraco gigantesco de até 100 metros aqui nesse caso, né? E daí a ideia é cavar esses buracos aqui, que são na verdade feitos com taludes em diferentes alturas, que nem vocês viram nessa imagem aqui, né? Não é um talude inteiro, senão o negócio ia desmoronar. E tem outras coisas também. E daí a ideia é ir depositando resíduos, né? Então aqui foi depositado uma camada, estão vendo? E daí é colocado uma camada de terra. E o que tem aqui, ó, é um, entre aspas, respirador, tá? É um tambor para a liberação de gases, né? Por quê? Porque todo esse resíduo que é colocado no aterro sanitário e depois é colocado uma camada de terra por cima, ele passa por um processo com micro-organismos aqui, que tem várias reações químicas de degradação dessa biomassa toda que está aqui, né, ou dessa massa de resíduos que está aqui, que, claro, se tem, por exemplo, plástico vai demorar séculos para ser despolimerizado, né, e degradado em unidades menores, né. Mas tem também matéria orgânica junto aqui, tem outros polímeros e tal, que vão liberando gases nessas reações aí. E essa liberação de gases com o tempo, ela pode ser utilizada, já vou falar como. E a ideia, claro, de aterros sanitários é que essas áreas vão ser utilizadas depois, né? Isso aqui é tudo matéria orgânica aqui embaixo depois, e tu pode, por exemplo, planejar que um aterro sanitário, no final da vida útil dele de deposição de resíduo, ele vai ser um parque, por exemplo, né? Enfim, tem alguns fins que não se pode dar, né? A gente não pode colocar algumas coisas aqui em cima porque vai ter essa liberação de gases por muito tempo, né? Mas tem vários fins que se pode dar. Então, o aterro sanitário aqui tem um esquema, né? É, lembrando, né, pessoal, vocês vão ver isso para quem ainda não sabe sobre essas coisas. Em outras disciplinas vocês vão ver o que é lençol freático, que é uma coisa importantíssima. Tem isso no ensino médio, mas enfim, é aquela camada de água, né, subsuperficial, que está embaixo do solo em praticamente qualquer lugar aí da Terra, né? E o lençol freático ele pode ser mais raso, perto do nível do solo, ou muito profundo. De qualquer forma, a ideia do aterro sanitário é que essas camadas aqui de subsolo compactado, forração sintética, proteção de drenagem, sistema de chorume, de coletar chorume que a gente viu ali, etc., não deixem, ou pelo menos mitiguem de forma muito, muito forte a passagem de contaminantes para o lençol freático. E daí como é que monitora isso? Tem um poço de monitoramento do lençol freático, do lado do aterro sanitário.
que daí a empresa responsável pelo aterro e tal, isso aqui geralmente não é do Estado, né, é terceirizado, tem um posto lá que monitora, por exemplo, se tem poluentes lá no lençol freático. Legal. Sonda de monitoramento de gás. Isso aqui monitora o que está saindo, sendo produzido de gás, né, no entorno imediato da área do aterro sanitário. E tem a saída de gás também aqui, que eu comentei com vocês que vai ter essa saída de gás aí. Por ter saída de gás, tem projetos muito interessantes em vários lugares do mundo, alguns no Brasil, de estações de compressão e queima de gás para gerar energia elétrica. Então isso aqui é uma das, digamos assim, panaceias, né? Panaceia é aquele remédio milagroso, né, para tudo e tal. É uma das panaceias aí que se vendeu durante uma época para a questão de resíduos no mundo, né? De depositar em aterro sanitário e gerar energia, né, com o biogás, né, com o gás que desculpa, não é bem biogás o termo para isso, mas o gás que é liberado do aterro sanitário. Só que tem alguns problemas com isso, não é tão trivial fazer uma coisa dessa, uma obra cara, né? E não é todo lugar, né, que tem, digamos assim, estrutura de solo, né, para suportar uma coisa dessa. Mas é uma solução muito interessante do ponto de vista de sustentabilidade e quem tem interesse nisso dê uma olhada porque tem no Brasil aí alguns cases bem interessantes sobre isso, tá? Bom, no mundo, isso aqui é a Europa, tá? Mas é uma boa descrição do que acontece no mundo, do tratamento do resíduo sólido, tá? De 95 a 2016 em quilograma per capita aí. Landfill, lembrem, landfill é o equivalente a aterro sanitário, tá? É algo entre aterro sanitário e o que a gente comentou antes ali de lixão, tá? Não é o nível de lixão que a gente tem aqui no Brasil, tá? Bom, mas vai reduzindo ao longo do tempo, estão vendo? Só que o problema é que vai aumentando, por exemplo, a incineração. Então o lixo tem sido mais incinerado por algum motivo, né, ao longo do tempo, porque é uma saída fácil, né? Isso é um problema porque libera poluentes, libera carbono e tal, não é o ideal. E a reciclagem passou de algumas toneladas para várias toneladas, né? Então isso quase dobrou aí em algumas décadas aí a questão da reciclagem. A compostagem, por algum motivo, aumentou bastante também, né? Mas ainda é muito pouco, né? O que a gente faz de compostagem, o que é muito paradoxal, considerando que a gente já viu antes nessa aula mesmo que a maioria do resíduo produzido pelas populações no mundo inteiro são resíduos orgânicos, né? Então a compostagem é um caminho natural para isso. Só que também não é tão trivial e tal. A gente está, por incrível que pareça, engatinhando nessas coisas ainda, sendo que é um problema monstruoso, né? Bom, vamos falar de plástico, que esse sim é um problema. Plástico, eu poderia dar uma ênfase para essa aula para outros tipos de poluente, que talvez alguns achassem mais interessantes, dependendo da área de trabalho, de atuação, como, por exemplo, metais pesados e tal, e contaminantes de solo, que também é relevante, mas plástico é o nosso grande problema global. Então, por quê? A gente já vai ver por quê. Pela questão da produção do plástico, né? A produção global de plástico tem uma, digamos assim, uma tendência muito parecida com a tendência de crescimento populacional. É uma coisa incrível a produção mundial de plástico, aí vejam dos anos 50 para 2015, ela tem um crescimento de 0 toneladas, né? Quando se começou a utilizar polímeros, né, plásticos, aí nos anos 70 teve até um movimento, imagine, nos anos 70, na época do movimento hippie e tal, aqueles movimentos de contracultura norte-americana, contra a utilização de plásticos e coisa, porque achavam que era um absurdo que se produzia de plástico. Então vejam, dos anos 70 para 2015, aumentou de menos de 50 milhões de toneladas para 350 milhões de toneladas, né, a produção de plástico global, em toneladas métricas por ano. Aí. A gente vai ver que o problema não é nem a quantidade produzida, a gente vai ver que tem um pouco pior. E vejam de novo, né, essa questão toda da desigualdade, digamos assim, mundial, ou da heterogeneidade mundial em termos socioeconômicos, se refletindo na produção de plástico. Né? Então, esse é um gráfico em toneladas, né, de plástico liberado por populações costeiras, com até 50 quilômetros da costa. Né? Então vejam que tem alguns países aí que lideram com muita folga, né, com mais de, vejam aqui, ó, a maioria do mundo libera
alguma coisa perto de 20 mil a 40 mil toneladas de plástico nas áreas costeiras. Só que alguns países liberam 200 mil, então liberam 10 vezes mais, né? Esses países são basicamente a China, Estados Unidos, né? E o Brasil não está muito longe, olhem isso, né? O Brasil tem uma costa bem grande e, além disso, tem uma população muito, muito vinculada a essa área costeira toda aqui, né? Então, essa é a questão que explica que o Brasil está liderando nesse ranking não muito legal. Liderando não, né? Mas liderando depois dos Estados Unidos, que não tem nem comparação, e China, que tem menos ainda. Vejam aqui agora, essa figura é talvez a mais completa que eu vou mostrar para vocês na aula de hoje, que eu tomaria muito tempo nela, mas que eu vou deixar para vocês explorarem depois, que eu acho que é mais relevante, tá? São dados de 2015, aí, publicados na PLOS ONE, que é uma revista bem boa, mostrando a quantidade de plástico, lixo, né, resíduo plástico produzido, e mismanaged, que é o plástico que não é dado o fim que deveria ser dado para ele. Tá? Ou seja, ele não é levado para reciclagem, não é descartado de forma correta, ele é liberado no mar, em águas não costeiras, ou em algum outro local que tem potencial para contaminar. E daí vejam que o gráficozinho de pizza em cada país, o tamanho da pizza é a quantidade de toneladas por dia. Isso é de 2010, né? Então vejam que varia de menos de meia tonelada, né, bolinhas bem pequenininhas, alguns países aí que vocês veem, até 37 toneladas por dia. Então tem países aqui, por incrível que pareça, a Noruega, né, com 37 toneladas por dia, um pouco mais que isso. Estados Unidos e China lideram com folga, tem o Japão, e vejam o Brasil aí bem próximo, né, bem próximo, com várias toneladas, milhares, né, de toneladas por dia de liberação de plástico aí, produzido como lixo. Só que vejam que dentro dessas pizzas, a porcentagem que está preenchida com a cor mais escura, com esse acho que é vermelho, é a porcentagem que é mismanaged, aí, ou seja, que não é dado o fim que deveria ser dado. E aí tem uma discrepância muito grande se a gente compara a Ásia, né, Ásia com o resto do mundo. Né? O Brasil ele tem uma porcentagem bem grande, em comparação com países como Estados Unidos e Noruega, de destinamento de plástico que não seria ideal. Né? Mas vejam que os países que mais produzem também dão um destino relativamente correto para esse plástico. Né? Já a China, que é um dos países que mais produz, né, depois dos Estados Unidos e Noruega, basicamente 75%, um pouco mais, né, 3/4 do plástico, do lixo plástico produzido lá, ele não tem o destino que deveria, correto, né, que deveria ser dado. Ou seja, ele é descartado basicamente na água, né, no oceano, em rios, né, outros corpos d'água, ou em aterros, né, ou lixões, como a gente viu. E a Índia também é um problema bem sério, tá? A Índia é um problema bem sério. Em relação a isso, apesar de ter uma produção bem menor, quase a totalidade da Índia do plástico é mal descartada. E a gente vai ver ainda por cima que boa parte do lixo plástico do mundo inteiro, fora da China, é exportado para a China. A China importa várias milhares de toneladas de plástico, de lixo plástico, de outros países, né? Para a produção, né? Para a produção deles e tal. Enfim, é um problema violento, assim, principalmente na Ásia, onde tem as maiores populações e onde tem assim, o plástico que é pior manejado do planeta. Né? As indústrias, quem mais produz, né, ou produz não, perdão, usa plástico, né, usa para quê? Vejam, o plástico, a grande maioria, passando mais do que o dobro da segunda categoria, é para empacotamento. Então vejam que a gente está produzindo plástico de forma desenfreada e usando plástico para uma coisa que é desnecessária, muitas vezes desnecessária. Pensem, isso é um exercício mental para vocês agora, para vocês pensarem na vida de vocês aí do dia a dia, quanto das embalagens que vocês utilizam no dia a dia, ou dos produtos que vocês compram, consomem, tem embalagens desnecessárias. Eu acabei de receber hoje, de manhã, antes de começar a gravar essa aula,
eu recebi um chip de celular, tal, de uma assinatura nova que eu fiz agora de plano, sei lá. E daí esse chip é uma coisa mínima, é um pedacinho de plástico ali com né, um microcomponente ali e tal, semicondutor, aquela coisa toda, tá. Só que assim, esse chip ele está inserido num cartão de plástico que é 10 vezes o tamanho dele, né? Então desnecessário, um cartão daquele tamanho. Esse cartão, do lado dele tem um outro plástico, um papel plastificado, na verdade, que tem informações. Em volta disso tem um plástico enrolando e lacrando, e em volta disso tem um plástico maior com outro papel. Então, o que eu vou usar de produto, ele não chega nem a 1% da massa que tem ali naquela embalagem. Então é uma coisa assim, ó, incrível o desperdício que a gente tem. E realmente, assim, como eu não trabalho na área mais de planejamento econômico, né, de economia, essas coisas, eu não entendo como que as empresas os grandes produtores, né, perdão, os grandes utilizadores de plástico, né, para embalagens não se ligam nisso, assim, que é um gasto desnecessário. A explicação que eu sei para isso é que plástico é uma coisa ainda muito barata, porque a gente produz mais plástico do que consegue usar. E daí é incrivelmente barato para uma empresa botar um filme em plástico em volta do negócio, que nem fizeram no meu cartãozinho de celular aqui, para garantir que o negócio não vai molhar, que não vai extraviar, enfim, essa coisa toda. Bom, depois tem construção, né? Construção que é o maior utilizador de matéria-prima, na verdade, de várias outras fontes, não só o plástico, né? Enfim, e daí vejam aqui que a gente tem essa grande utilização de plástico para empacotamento, e é uma coisa que eu gostaria que vocês pensassem para a vida de vocês sobre isso, tentar consumir produtos que utilizem menos plástico, né, no empacotamento. Bom, aí tem a comida, né? Esse livro que eu falei para vocês aqui, o resumo dele está aqui, do motivo dele existir está aqui. Lembrem, a comida, a gente viu isso na aula anterior. A comida, a produção de comida em termos globais é responsável por 26%, né, um quarto das emissões de gases de estufa. Beleza. Disso aqui tudo, desses 26%, 6% é de comida que ninguém nunca vai comer. Né? É de desperdício. É de desperdício e é colocado literalmente no lixo, né? É de comida colocada no lixo. E daí vejam que tem uma porcentagem bem grande que é de perda ao longo da cadeia produtiva, que eu comentei com vocês também já nessa aula, né? Que o que um produtor rural entrega para um distribuidor, vamos pensar de alface, por exemplo, uma porcentagem enorme do que ele entrega nem chega no consumidor. Né? Não é nem vendida porque se perde no caminho, desidrata, estraga, é amassada, é estragada, não está o ideal para consumo e tal, enfim, daí não é vendida. E outra porcentagem bem grande, né, é o consumidor mesmo que desperdiça. Né? Por exemplo assim, super prático assim da minha vida pessoal. Né? Eu comprava beterraba e eu cortava fora as folhas da beterraba no próprio mercado ou na feira e descartava. E levava só, né, a raiz para casa para comer. Né? O que eu aprendi? Eu aprendi que eu deveria comer as folhas da beterraba. Né? Eu talo, eu levo para casa, eu corto o negócio, eu refogo e como agora. Eu desperdiçava quase metade da biomassa do negócio que eu comprava. É um absurdo fazer uma coisa dessa, né? E a gente faz toda hora. No dia a dia a gente remove partes dos alimentos que a gente considera que estão impróprios para consumo e acaba desperdiçando. Bom, vejam que nos anos 80, logo depois do início, o plástico começou a ser utilizado massivamente nos anos 50. E depois a produção lá pelos anos 80 teve um pico bem grande, se você olhar naquele gráfico anterior que eu mostrei. Mas assim, nos anos 80, 100% do plástico era descartado. Então o plástico era uma coisa literalmente descartável, que nem a gente usa hoje, chamam de prato descartável, por exemplo. Né? É um negócio que tu vai usar copo descartável. Todo mundo usa copo descartável na PUC, por exemplo. Todo mundo não, né? Eu não uso. O Bica não usa. Eu gostaria que vocês também não usassem, né? Que estão fazendo essa disciplina. Mas uma galera usa. E só que esse descartável, ele não é descartável nesse sentido aqui, ó. Porque aqui 100% do plástico era descartado e jogado num aterro, no mar, que a gente já vai ver o que isso causou hoje em dia.
E vejam como aumentou até 2015 a porcentagem que é reciclada, mas também aumentou quem é incinerado. Por que se incinera plástico, né? Se a gente poderia pegar o plástico, em vez de descartar ou incinerar, simplesmente reutilizar o plástico. Bom, daí tem alguns problemas que nem todo plástico é reutilizável, reinserível na cadeia produtiva pela qualidade, pelo tipo do polímero, várias coisas, tá, que não são da minha área, não vou ficar aqui dando pitaco. Mas isso é uma realidade. Só que tem uma outra questão. É que a gente produz muito mais plástico do que a gente consegue consumir. Olhem só, esse infográfico aqui mostra a produção global, não é só plástico, tá? Resinas também, fibras sintéticas e tal, até até o seu destino final, né? Se ainda está em uso, se foi reciclado, incinerado ou descartado. Descartado, leia jogar na água, tá? Basicamente, descartar plástico no planeta Terra é jogar dentro do mar, tá? Tá, não é sempre no mar, é num aterro, em tal lugar, sim, mas é muito, muito, muito no mar, vocês não imaginam quanto, vocês já vão ver, se vocês não conhecem isso. Essa figura, então, representa assim, a massa cumulativa de todo o plástico produzido no mundo dos anos 50 até 2015, em milhares de toneladas. Então é 8.300 milhões de toneladas, tá? Que é o plástico produzido até hoje. Isso aqui, até 2015, desculpem, é o que a humanidade produziu de plástico, tá? 2.500 milhões de toneladas estão em uso ainda. E 4.600 milhões de toneladas foram direto para um aterro ou foi descartado. Né? Descartado é jogar na água, tá? Literalmente jogar na água. 700 milhões de toneladas foram incineradas e o que foi reciclado e depois descartado? 300 milhões. Isso aqui é tudo proporcional, né, pessoal? Essas barrinhas aí. E daí tem aqui 500 milhões reciclados, né? Reciclados e daí ainda em uso 100 milhões de toneladas. Então, a gente usa ainda plástico que foi produzido lá nos anos 50, até hoje. Claro, não tudo, né? Plástico é produzido muito, muito todo ano. Mas mesmo assim, a gente ainda usa plástico que foi produzido lá nos anos 50 de forma secundária através da reciclagem, né? Então vejam, é incrível isso, né? Esse gráfico aqui mostra exportações para a China de plástico, tá? E a quantidade de plástico, de resíduo reciclado de plástico exportado para a China, tá? Em toneladas por ano. Então, o mundo exporta para a China perto de 7 milhões de toneladas de plástico por ano. Isso é uma coisa incrível, pessoal. A China importa lixo, basicamente é isso. E tem vários países que fazem isso. O Brasil também exporta, tá? Não nem aparece no gráfico aqui porque é pouco, né? Mas tem vários países que exportam demais para a China. E daí que vem uma coisa paradoxal. Por exemplo, para os Estados Unidos, tu reciclar plástico e exportar o reciclado para a China é considerado um fim correto para o plástico, né? Pensando naquele gráfico lá que a gente viu antes. Só que esse plástico exportado para a China, lá pelos Estados Unidos, a gente não sabe o fim que a China vai dar para esse plástico aqui. Provavelmente, estatisticamente falando, tem mais de 70% de chance da China dar um uso ruim, dar um destino ruim para esse plástico depois que ele for usado, né? Bom, vejam o input, né, o aporte de plástico em rios, de rios para o oceano por região. Né? Então, assim, no mundo inteiro, pensando em aterros sanitários e mais do que isso, em lixões, na verdade, tá? E descarte de plástico inadequado que é em rios, esses rios drenam para o oceano. A gente já vai ver daqui a pouquinho, o encerramento da aula vai ser mostrando para vocês o impacto disso no oceano. Qual é a porcentagem em termos do mundo de contribuição, né, desse plástico que vem dos rios para o oceano? Então a Ásia contribui com 86%. 86% do plástico que tem no oceano, nos mares do mundo inteiro, que é proveniente de rios ou da costa, vem da Ásia. Então vejam a América do Sul, onde a gente está aqui no Brasil, né, menos de 5%, né, é muito pouco, né? E vejam que coisa incrível que a outra porcentagem alta é da África, né? Que é um consumidor de plástico bem secundário em termos percentuais, mas aí o problema é social, né? Não tem condições lá de reciclagem na maioria dos países, né? É tudo liberado na água, né? Tudo liberado de forma incorreta.
Bom, o caminho então, né, pelo qual o plástico entra nos oceanos ou vai para os oceanos, né? A gente tem nos oceanos aí até 100 mil toneladas, né, de plástico anualmente, né, sendo colocado nos oceanos, né? Bom, olhem só essa aqui que coisa interessante. O mundo produz 270 milhões de toneladas de plástico por ano, certo? E o mundo também produz 275 milhões de toneladas de lixo plástico por ano. Então, isso aqui é uma coisa assim, ó, que eu gostaria que vocês não esquecessem. Se tem alguma coisa que vocês têm que lembrar da disciplina, que eu gostaria que vocês lembrassem, é que a gente consegue, a gente, sociedade humana, né? A gente consegue produzir mais lixo de plástico do que a gente produz de plástico num ano. É uma coisa absurda isso, né? Então vejam a importância de não usar plástico. Pessoal, não tem como eu ser mais claro do que isso. Eu não gostaria que você usasse nada de plástico na vida de vocês. Ou como isso não tem como fazer, a gente reduz para o mínimo, né? Daí assim, na beira, nas cidades em beira do mar, né, cidades costeiras, tem um aporte de 90, quase 100 milhões de toneladas por ano, né, de plástico. E desse percentual aí, 31 ou 32 milhões de toneladas por ano são, como a gente viu antes ali, mismanaged, né, que é esse termo aqui. Não tem o destino adequado. E daí acaba, o resultado disso é que todo ano 8 milhões de toneladas entram nos oceanos todo ano, né? E daí isso resulta nesses 100 milhões de toneladas aí, ou mais, né? De plástico nos oceanos aí. Esse dado, pessoal, é muito variável, as estimativas, então é complicado a gente falar o que tem de plástico nos oceanos. Vocês já vão ver por quê. Bom, plástico no mar é o grande problema que a gente tem hoje, tá? Não é nem em aterro, não é em lixão, é plástico no mar. Por que é um problema? Porque plástico no mar vai demorar muito mais para se decompor, né? E além disso tem um impacto ambiental e social também nas áreas costeiras violentíssimo, assim. E vejam as proporções de plástico que vai de microplásticos a macroplásticos, né? Então microplásticos têm menos de 1 milímetro. E esses microplásticos têm um problema violento porque a gente consome eles, né? E tem ainda os nanoplásticos que não estão aqui, né? Que daí é pior ainda o problema. Enfim, isso aqui são os percentuais globais, né? E depois por região. Vejam que em percentuais globais o que a gente mais tem são microplásticos, pequenos e grandes, né? Ou seja, partículas de plásticos de menos de 0,5 milímetro. Como é que a gente resolve isso? Limpando com uma rede não dá, né? É difícil, né? A resolução disso aqui ninguém sabe, pessoal. Isso aqui é um desafio de engenharia aí para as próximas gerações, que infelizmente a gente está deixando como legado. E daí eu vou chegar nessa parte aqui para vocês que nunca ouviu falar, que é o Great Pacific Garbage Patch, que é a grande mancha de lixo do Pacífico. O que vocês estão vendo aqui é um pedacinho dela, que é uma quantidade absurda de plástico, basicamente, né, boiando no meio do oceano. Aonde que isso se encontra? Bom, isso se encontra, na verdade, em vários lugares, por isso que é impossível medir o tamanho. Tem alguns trabalhos, eu vou mostrar para vocês aqui, citar eles, que tentam mensurar isso, mas é impossível medir o tamanho disso, porque basicamente tem no Pacífico Norte aqui, o que a gente tem são essas correntes aqui do Pacífico Norte, da Califórnia, Equatorial Norte, e a corrente Kuroshio aqui, essas correntes formam esse vórtice aqui, que fica coletando plástico das zonas litorâneas, de todos esses lugares aqui, na verdade do mundo inteiro, tá? Enfim, tá lá América do Sul lá para baixo, né? Mas enfim, coletando plástico do planeta inteiro, e daí esse plástico fica nessa zona de subconvergência tropical, essa zona fica tomada por plástico em rotação perpétua aqui. Tá? É uma coisa incrível, pessoal, isso aqui. A quantidade é uma coisa incrível. E daí tem uns trabalhos assim malucos que mostram, que fazem estimativas de fonte, né, e de tempo que esse plástico fica lá.
E daí essas fitinhas aqui, por exemplo, desse trabalho aqui, mostram os tipos de plástico que tem lá, as fontes, o que que é, brinquedo, pedaço de chinelo, garrafa e tal, e a data. Tem coisas muito antigas lá. Por exemplo, numa daquelas ilhas lá, que é perto do... que não é nem naquele cinturão ali, é um pouquinho mais para oeste, encontraram ali um resíduo aqui de iogurte dos anos 70, né? De 76, eu acho que é isso aqui, intacto, né? Intacto. Então vejam, imaginem que a gente está produzindo esse lixo, produzindo mais lixo do que a produção mundial, exatamente por isso, né? Porque a gente, mesmo que a gente reutilizasse esse plástico aqui, ele já é plástico, ele vai continuar no mar, e ele não sendo reutilizado para reciclagem, nem dado nenhum fim correto para ele, vejam que ele vai ficar intacto, né? Ele está aqui, ele está há 50 anos boiando no mar, ele está intacto. Bom, qual é o problema disso? Isso aqui é um albatroz. Isso aqui é um albatroz, uma ave marinha, né, enorme e tal. E isso aqui é o albatroz encontrado na praia, morto já, né, obviamente já em decomposição, num estágio bem avançado. Só que dá pra ver, não tem nenhuma preparação isso aqui é uma foto da beira da praia. Dá pra ver o que, que ele consumiu aqui ao longo da vida dele e que nunca mais saiu de dentro dele. Então ele tem plástico dentro dele. Isso aqui é uma constante, pessoal, em vários lugares do mundo. Sim. E o problema é que alguns desses animais aqui, a gente consome a carne deles, e lembrem, o plástico grande assim é uma proporção mínima do plástico no mar. E também na grande mancha do Pacífico é mínima a proporção de plástico grande, macroplástico assim. A maioria é microplástico. E microplástico e nanoplástico, principalmente, é inclusive metabolizado em tecido, né? E aí? A gente vai consumir isso, né? É um problema. Uh, Se tenta resolver isso em alguns lugares, né? Como nesse caso aqui que se tenta resolver. Vejam o tamanho dessa mancha de plástico aqui, que foi coletada por um navio. Isso aqui é um navio, né? É um negócio grande, né? Isso aqui, pessoal, é ínfimo perto do tamanho da mancha, tá? Vocês têm dados da mancha naquele... Eu botei um link, acredito aqui. Não, esqueci de botar o link. Mas é da National Geographic, tá? No link da National Geographic, tá aqui o link. Vocês têm umas informações bem legais da Grande Mancha do Pacífico. Deem uma olhada lá. É uma coisa também que é importantíssimo para a disciplina, que vocês saibam que isso existe e que vai conscientizar vocês para essa questão do plástico aí, eu espero. A Grande Mancha do Pacífico, então, basicamente ela é composta de 50%, vejam o que que é, ó, linhas plásticas, cordas e rede de pesca. Então metade da massa é de linha de pesca. E vejam assim, ó, quando a gente fala de pesca predatória, redução de estoque pesqueiro, isso foi falado também na disciplina, né, como a gente comentou com vocês, é um problema violento no mundo todo também, um problema ambiental gigantesco, mas vejam o problema ambiental de grandes navios pesqueiros no mundo aí, não está limitado à remoção de peixes, né, extinção de espécies e tal. É muito pior, né? É muito pior. A liberação de redes inteiras de linhas ajuda a formar, concatenar essas manchas de lixo no mar, no oceano, e isso boia por vários e vai continuar por alguns milênios lá se a gente nunca fizer nada a respeito, né? E não tem muito o que a gente fazer com a ciência atual, a gente meio que não sabe o que fazer a respeito disso. Eu ouvi um colega falar um tempo aí que a parte boa disso é que quando a nossa espécie for extinta, a próxima espécie inteligente que habitar a Terra, se isso acontecer, vai ter um registro fóssil muito mais acurado do que a gente tem, né? De outras espécies anteriores a nós aí, mesmo dos nossos antepassados mais recentes, né? Plástico é basicamente eterno, né? Então a gente tem bastante registro na Terra aí para quem encontrar o resto da nossa civilização. Vejam o tamanho das categorias, né? Aliás, as porcentagens por tamanho. Metade da mancha tem plástico maior do que 50 centímetros. Então é muito macroplástico, né? É muito macroplástico. E daí o que eu comentei com vocês, a quantidade de microplástico que tem aqui, que é menos de meio centímetro, né? Que parece pequeno aqui e tal, é porque isso é muito difícil de avaliar. Porque isso tudo desaparece, né? Isso tudo desaparece e a gente não consegue medir peso. Em termos de toneladas de peso é pouco, mas em termos de impacto ambiental, o microplástico é talvez o pior, né? O pior em termos para nós, né? Para populações humanas, né? A longo prazo.
Bom, esse aqui é um capítulo de um dos livros que eu menciono no início da aula, já me encaminhando para o encerramento dessa aula, né? Então, é lixo plástico, como os plásticos se tornaram parte do ciclo geológico da Terra, é um trabalho muito legal. E, por exemplo, fala essa proporção aqui, ó, que é a nossa produção histórica de plástico aqui, que vai até aqui 2010, que é o trabalho, né? E projetando o crescimento, né? Em milhões de toneladas, né, por ano. Então, se a gente continuar como está, em 2050 a gente vai produzir plástico suficiente para cobrir o planeta inteiro. Olha que loucura. A gente poderia fazer, esse trabalho aqui fala sobre isso, a gente poderia fazer um envoltório plástico aí, passar filme plástico na Terra inteira com o que a gente produzir até 2050. Eu não me lembro quantos milímetros seria, enfim, mas a gente poderia fazer de espessura, né? Mas poderia fazer isso, olha que orgulho, né? Sendo irônico, obviamente, né? Aqui é por tipo de plástico, né? O PET, que todo mundo conhece, está aqui, polietileno taraftalato está aqui, PVC está aqui, e vários outros tipos de plástico, né? Bom, encerrando, pessoal, essa aula e por conseguinte a disciplina toda, a ideia assim é que o uso, né, de recursos ele não é para ser uma coisa catastrófica, né? A gente falou sobre o uso de serviços relacionados, né, à sustentabilidade e tal, nessa questão de minimizar o uso de recursos naturais e materiais tóxicos, né, emissão de resíduos e poluentes. A gente precisa reduzir a emissão de resíduos e o mundo está tentando fazer isso, na verdade. Então não é tão catastrófico assim. A gente produz muito plástico e a gente já tem um problema bem grande nas nossas mãos, né, da nossa geração, que não tem como resolver. Mas são as gerações atuais aí que estão, pelo menos, se dando conta desse problema nas últimas décadas aí, e agora vai ter que ser resolvido pelas próximas gerações, mas não é tão desesperador em termos de resíduos, eu estou falando, né? E tem uma luz no fim do túnel aí, porque tem vários métodos muito interessantes nessa questão de CPS, aí, consumo e produção sustentável, com esses ciclos que a gente comentou na aula passada, e essa questão toda de ciclo de vida dos produtos, né? Que hoje em dia tem várias pessoas trabalhando com isso no mundo inteiro, especialistas nisso e tal, e cada vez mais vai aumentar esse awareness, né, essa importância para a população comum, para nós, né, consumidores. A gente vai cada vez mais saber o ciclo de vida dos produtos e a gente vai poder fazer escolhas de compra que minimizem impactos, né, que maximizem a sustentabilidade, né. Por exemplo, isso aqui, num livro que eu citei para vocês aí no início da aula, é o ciclo de vida de uma camiseta. Então vejam a complexidade que é uma camiseta, né? E assim, é o ciclo de vida de uma camiseta num país desenvolvido, né? Se for num país subdesenvolvido ou em desenvolvimento, muda completamente, né? Muda completamente. Então vejam que passa desde a produção têxtil, passa pela questão do mercado para a eletricidade dessa produção, né? Isso vai causar certo impacto. E daí tem o uso da camiseta, tem a venda da camiseta, tudo isso aqui está incluído no ciclo de vida de um produto. Transporte, lembram? A gente falou sobre transporte bastante na aula passada. Qual é o tipo de transporte que foi usado para pegar a minha camiseta que foi produzida, sei lá onde, lá na Índia, e daí veio para o Brasil a minha camiseta, daí eu posso avaliar isso, né? Eu tenho como avaliar isso. Será que o que eu estou comprando de produtos tem uma pegada ecológica ou um ciclo de vida em termos de produção, transporte e o meu uso dele, né, compatível com o que eu penso, com as minhas ideias de sustentabilidade? Eu quero ser uma pessoa mais sustentável, eu quero ter atitudes sustentáveis para ser exemplo para os meus filhos, para minha família, para as pessoas em volta de mim e tal. Como é que eu faço isso? Né? Bom, eu tenho que saber o que eu compro, tenho que pesquisar, não é fácil, né? Ainda não é tão fácil, mas é relativamente fácil porque eu tenho 10 marcas que produzem 10% dos produtos que o mundo inteiro consome. Então, assim, eu tenho a convicção de que o que vocês estão vendo agora aí, essas 10 marcas que vocês estão vendo, compõem não 10%, mas mais do que 75% do que vocês têm na casa de vocês. Isso é bem, bem plausível de assumir. Então, assim, eu tenho como saber sobre as práticas de produção de cada uma dessas grandes marcas aí. E mais importante, eu posso
não consumir algumas coisas dessas grandes marcas, e não é questão de fazer boicote, não é isso que eu estou falando, é apenas uma escolha, né? Eu posso escolher consumir algo local, eu posso consumir algo do mercadinho do meu bairro ali, que é o próprio cara que produz um suco ali e tal, eu não compro um suco engarrafado, né? Já pronto. Eu posso consumir carne local se eu como carne. Eu posso consumir vegetais locais se eu consumo bastante vegetais, né? Eu posso consumir produtos industrializados de indústrias locais também, não desses grandes conglomerados, né? E de novo, pessoal, não é uma questão de boicotar por problemas ambientais, não é isso. Várias dessas empresas têm preocupação ambiental, seja lá quais forem os motivos, né? Mas tem, com certeza tem programas interessantes e tal, relacionados à sustentabilidade. Só que é impossível ter uma multinacional gigantesca que vende um produto no mundo inteiro, ter um ciclo de vida de um produto desse que seja sustentável. Não tem, é uma coisa inviável. Só que é necessário ter esses produtos também, né? Então não é uma questão de boicote, é apenas uma questão de escolhas de consumo. É importante pensar no que a gente consome e ter que não seja uma coisa automática, como algumas coisas na vida são. Bom, finalmente, pessoal, a gente falou desde o início aí, eu comentei com vocês, das minhas 4 aulas com vocês, que a gente tem sim metas, a nossa espécie, a espécie humana tem metas de desenvolvimento sustentável para o mundo inteiro, né? Ou para quem é pelo menos afiliado da Organização das Nações Unidas, que é a grande parte dos países civilizados do mundo aí. Ah, bom, essas metas elas estão sendo cumpridas em alguns lugares e outras estão sendo atingidas, perdão, em alguns lugares e outras não. E algumas delas mais e outras menos. Como é que eu sei isso? Uma forma é a gente pensar em legislação. Isso aqui ó, é um gráfico muito simples, apesar de parecer super complexo, tem um monte de sigla aí. A ideia é a evolução do número de leis nos Estados Unidos, né, que passaram no Congresso deles lá, de leis com relação a ambientalismo, que eles chamam lá, né? Mas são leis de proteção ambiental e sustentabilidade, basicamente é isso. Então, nos últimos anos, na verdade, a partir dos anos 70, olhem a importância de um movimento, né? A partir dos anos 70 tem um crescimento exponencial de legislação de proteção ambiental, consumo sustentável, etc. Então, isso é promissor, pessoal. É promissor porque os tomadores de decisão estão sim ouvindo, não a população, porque não necessariamente a população que pede isso, né, mas especialistas, né, cientistas nesses termos aí, e tentando barrar o consumo desenfreado e a produção desenfreada, etc., em termos ambientais e sustentáveis aí. É claro que isso é muito menos do que a gente precisa ainda, mas assim, é uma luz no fim do túnel e essa luz não é o trem vindo, né? Então acho que a gente tem ainda uma esperança aí. Se vocês acessarem dentro do Our World in Data, aquele portal lá, tem esse aqui, Sustainable Development Goals Tracker, que daí vocês podem, acessando esse site aqui, clicar em cada uma das metas de sustentabilidade. Vou clicar aqui na Fome Zero, cliquei aqui. Aí vai abrir para vocês gráficos e dados em termos mundiais, aí também separados por países em alguns casos, de quanto que está sendo atingido, quanto que a humanidade está conseguindo atingir essa meta aí. E daí tem as mais voltadas para a sustentabilidade especificamente, que a gente trabalhou em aula, que vocês podem dar uma acessada lá para dar uma olhada. E algumas coisas são bem promissoras e deixam a gente feliz, e outras bem tristes, né? Mas faz parte. Pessoal, eu encerro aqui a minha contribuição aí para a formação de vocês nessa disciplina. Lembrando, para mim, na verdade, essa lembrança aqui, né, que apesar da maioria dos alunos serem do curso de biologia, porque essa disciplina do primeiro semestre e tal, a gente tem aí vários alunos de outros cursos, né, muito variáveis os cursos, né, isso aqui a gente produziu na nossa primeira aula, talvez alguns nem estavam na disciplina ainda, isso aqui foi produzido por 47 pessoas, né, a disciplina tem mais de 50 alunos aí matriculados ainda. Então, eu espero que a gente tenha atingido o nosso objetivo, que era o objetivo de dar um panorama geral de o que é ecologia para vocês, todos, né, biólogos e não biólogos, né, o que é sustentabilidade e como é que a gente está, enquanto sociedade, nessa caminhada para tentar ter sustentabilidade. Lembrando, sustentabilidade tem a ver com
longo prazo. A ideia é que nós queremos permanecer no nosso planeta por mais tempo. E para isso nós temos que tomar algumas decisões. E a aula de hoje foi um fechamento sobre isso, né, que vocês podem tomar algumas decisões de vida aí que para vocês vai ser bem pouca diferença no dia a dia de vocês, para quem ainda não tem isso, só que vai ter uma repercussão bem grande e vocês podem se tornar multiplicadores aí simplesmente separando, tendo uma composteira em casa e tal. Me mandem um e-mail se vocês querem saber como fazer isso, é uma coisa trivial, não faz sujeira nenhum, não tem cheiro nenhum, e vocês param de gerar resíduo orgânico desnecessário. É uma coisa que todo mundo deveria fazer, e é muito provável, pessoal, que nos próximos anos existam leis aí no mundo inteiro que vai ser mais ou menos como a lei que obrigou as pessoas a usar cinto de segurança. No início ninguém queria. Eu me lembro na minha infância que as pessoas não usavam cinto, achavam chato e tal, machucavam, enfim. E hoje em dia é difícil alguém sentar num carro e não botar o cinto de forma automática, né? Porque uma lei obrigou a fazer isso. Provavelmente vai ser necessário que leis obriguem as pessoas a descartar o seu lixo de forma correta. Tá? Vou encerrando a aula de hoje com essa ideia, né? Mas a gente não precisaria disso, né? Não precisaria disso, a gente pode ser bem maior do que isso e fazer por nós mesmos. Então, espero que a gente tenha contribuído aí, eu e o professor Bica, para a carreira de todos vocês aí, independente da linha de formação. E dúvidas sempre à disposição no meu e-mail. Vocês têm o meu e-mail, mas é pedro.abreu@puc.br. Então, qualquer coisa, sigo à disposição de vocês mesmo depois do fim da disciplina para conversar. Espero gostaria de tomar um café com cada um de vocês aí quando acabar essa loucura do nosso isolamento social. E que tudo vai melhorar em todos os aspectos, tanto da sustentabilidade quanto dessa coisa de saúde pública aí. Um abraço para vocês aí e um ótimo final de semestre.